me mudei para uma casa aqui nos Estados Unidos e eu vou mostrar para vocês como é que foi, como é que tá sendo essa experiência. Esse aqui é o meu bairro, na verdade esse aqui é a minha rua, é onde eu moro. E, gente, tem sido muito legal. Vou compartilhar com vocês. Bora nessa. Primeiramente eu vou explicar por que a gente tomou a decisão de se mudar para uma casa e todo o processo que a gente fez, né, para chegar aonde a gente chegou. Mas eu vou falar o que aconteceu desde o início. Quando eu cheguei aqui, meu marido dividia o apartamento que ele morava com um colega. E aí, quando eu cheguei, esse colega saiu para dar espaço pra gente, né, como um casal, ter mais liberdade, ter nossa privacidade. E até aí, ok. E a gente morava nesse apartamento que ele já morava antes. E aí, a gente saiu desse apartamento com um ano mais ou menos, ou até acho que menos de um ano, e a gente se mudou para um outro apartamento. Os dois apartamentos que eu morei eram muito bons. O primeiro nem tanto, mas o segundo realmente era muito bom. Eu gostava muito do apartamento. E uma curiosidade, eu sempre tive vontade de morar em apartamento. Porque por toda a minha vida, né, até os meus 31 anos, eu morei em casa, né? Então, a casa dos meus pais sempre foi a mesma. Eu nunca mudei de casa, nunca fiz mudança, nem nada. Primeira vez que eu mudei de casa foi justamente para poder vir para os Estados Unidos. Então, eu tinha muita curiosidade quando eu era mais nova, então ainda mais, de saber como que era morar em apartamento, porque eu tinha muitas amigas que moravam em apartamento, né? Era aquela famosa frase de menino de apartamento. Pois é. E eu tinha curiosidade de saber como que era isso, né? Tipo, qual é a diferença e, enfim, bobagem, né? Mas eu tinha isso quando eu era adolescente. E aí cheguei aqui e tive essa experiência de morar em apartamento. Que aqui, né, acredito que seja em qualquer outro lugar também, a vida de morar em apartamento realmente é muito mais prática. Porque o espaço é menor para você limpar, é menor para você manter organizado, é menor, então é mais prático. Questão de custos, você acaba tendo um custo bem menor do que uma casa, com toda certeza. A segurança, eu acho que a segurança também de um apartamento, dependendo da região, lógico, dependendo da cidade, da localização que você vai morar, também acho que o apartamento traz mais segurança. E eu acho que mesmo a praticidade de convivência com outras pessoas. É mais fácil você conviver com outras pessoas que moram no mesmo prédio, que moram no mesmo andar, do que pessoas que realmente moram no mesmo bairro. Eu acho que quando você mora em casa, você se relacionar com a vizinhança é um pouco mais complexa, principalmente aqui nos Estados Unidos, e com certeza. Mas enfim, mas eu gostava de morar em apartamento, eu gostava muito dos apartamentos que a gente morou, principalmente do segundo, né, como eu mencionei. Realmente o condomínio era muito bom, a gente não tinha problema nenhum com as pessoas que administravam o condomínio, pelo contrário, todos eram muito solícitos, resolveu o nosso problema muito fácil, muito rápido. Enfim, a gente gostava muito de onde a gente morava. O problema que fez a gente querer mudar de lá é porque a gente morava em um apartamento que eram 2 quartos e 2 banheiros. E esse apartamento começou a ficar pequeno pra gente, porque o meu marido trabalha home office e eu também trabalho home office, né? Na maioria do tempo. Tem dias que eu tô na limpeza, tem dias que eu trabalho focada na empresa que eu tenho, tem dias que eu trabalho na parte de rede social, enfim. Então, eu faço um pouco de cada coisa. Mas muitas vezes eu tô no home office, então eu precisava de um escritório. No apartamento anterior a gente tinha o nosso quarto e o outro quarto era o nosso escritório. Só que a gente dividia o escritório e acabava que ficava um pouco complicado, sabe? Quando ele tinha reunião, eu não podia ter reunião, eu tinha que sair porque era mais fácil eu só levar um computador do que ele. Então, assim, acabou que eu senti necessidade de eu ter o meu espaço, né? O meu escritório. Então, a gente pensou muito sobre isso. E não somente isso, né? Quando a gente recebia visitas, pelo fato da gente morar fora e numa cidade que é muito próxima de Orlando, que muitas pessoas acabam querendo visitar e a gente ama receber visitas, a nossa casa sempre é ponto de visitas, né? Então, toda vida que a gente recebia visita, era um caos na nossa casa, porque a gente tinha que desfazer o escritório para tornar ele um quarto. Obviamente a gente não conseguia tirar 100% das coisas, mas a gente, né, dava uma cara mais de quarto para receber a visita, porque a gente realmente gosta disso, né? Então, assim, é mais pela gente mesmo, porque a gente gosta de fazer com que a visita se sinta bem em casa mesmo. A gente via a necessidade de ter um espaço maior, um espaço melhor e tudo mais.
E aí a gente começou a pesquisar. E também, para completar um motivo maior ainda de ter um lugar mais espaçoso, foi a questão de que a gente quer aumentar a família, tá? Nos nossos planos para isso acontecer. E a gente falava que um apartamento com 2 quartos não ia dar pra gente fazer tudo. Obviamente que a gente daria um jeito, nós somos brasileiros e a gente consegue colocar colchão, qualquer coisa no chão e todo mundo dorme, todo mundo faz. Todo mundo dá um jeito, né? Mas a gente queria realmente preservar isso, a qualidade de vida, tanto pra gente como para as pessoas que estavam indo nos visitar. A gente analisou bem e falou: a gente não tem mais condições de ficar em um apartamento de apenas 2 quartos e 2 banheiros, porque a gente tem outros planos, a gente quer viver outras experiências e aí a gente iria precisar, né, expandir um pouco o lugar que a gente estava morando. Aí foi quando a gente começou a pensar: vamos procurar um apartamento de 3 quartos. A gente pensou nisso. Por quê? Justamente porque, né, facilidade, tudo, a praticidade de um condomínio, enfim, é mais viável. E aí a gente começou a procurar. Só que quando a gente começou a procurar, pelos preços, não fazia o menor sentido a gente se mudar para apartamento. Porque os apartamentos iam ser para 3 quartos. Quase o mesmo preço da gente pagar uma casa maior, né? E aí a gente começou a analisar, enfim. E a gente pensou, vimos as nossas condições, as possibilidades, e a gente entendeu que a gente estava no momento de se mudar para uma casa. A gente começou a pesquisar, a gente começou a procurar outros bairros, outros lugares, outras até cidades, né? Inclusive a gente mora em uma outra cidade do que eu morava anteriormente. E aí a gente começou a analisar melhor as nossas condições, né? As oportunidades que estavam aparecendo, e a gente falou: chegou esse momento mesmo, vale muito a pena se mudar para uma casa, a gente realmente quer aumentar a família, a gente quer receber bem as pessoas, ter um lugar para as pessoas poderem dormir de uma forma mais confortável, com uma privacidade maior, enfim, a gente viu que valia a pena e aí a gente pensou: esse é o momento e a gente vai fazer isso dar certo. E cá estamos, nos mudamos para uma casa. E é isso, esse foi o motivo, né? Essa foi a decisão da gente ter se mudado para uma casa e a gente tá realmente muito feliz por isso. Como eu falei, a gente pesquisou muito, a gente analisou muito quais eram as nossas opções e eu vou deixar uns vídeos de umas casas que a gente visitou para vocês terem uma noção de como são as casas por aqui, algumas delas mobiliadas, para vocês terem um pouquinho do sabor que foi visitar essas casas. Essa casa já estava pronta para morar. Ela foi construída em 2022, tem 4 quartos e 2 banheiros. Ela é super espaçosa e estava bem conservada. Os banheiros eram completos. Os closets têm um tamanho muito bom. E o fato de não ter carpete pela casa realmente me enganou muito. Outra coisa que também me chamou muita atenção são os armários que tem pela casa. Eles são, em sua grande maioria, bem espaçosos. A garagem dela é imensa e, se eu não me engano, ela cabe 3 carros. Os quartos delas também são muito espaçosos, o que isso é muito bom. Um ponto negativo foi essa porta da lavanderia. Eu achei horrível. A lavanderia é até grande, inclusive vem já com as máquinas dentro da casa. A parte de convivência dela, como sala e cozinha, também era muito espaçosa. E ela já vem com tudo incluído. Armários, os eletrodomésticos também. E a despensa dela é muito grande. Os armários estavam todos conservados, tudo muito bonitinho. Mas um outro ponto que eu não gostei da casa foi essa pia, que obviamente a gente poderia trocar, mas não me agradou. Era uma casa que, além de espaçosa, ela também tinha uma boa iluminação. Já o quarto do casal, ele era imenso. Sem contar no banheiro, que ele tem uma pia enorme com 2 cubas, além de que essa cuba eu não gosto também dela, ela é bem antiga, bem velha. Ela não tem banheira, o que também é um ponto muito bom. Esse banheiro ele tem 2 closets, então um menor e um já um pouquinho maior, que seria maravilhoso. E por fim, a parte do sanitário é fechado, né? Tem porta para ele, o que também é muito bom. E já a parte externa, né, o quintal, ele também tem um espaço enorme, que também é muito bom, tem essa coberta logo na frente e já vem cercado, que também é excelente. Essa outra casa, ela já é uma casa nova, com 5 quartos e 3 banheiros, e nós seríamos os primeiros moradores dela. Ela também é super espaçosa, muito iluminada, e a parte mais chatinha dela é que ela tem carpete nos quartos, mas isso aí a gente poderia trocar no futuro. Essa, diferente da anterior, já é muito mais moderna, com os eletrodomésticos todos os novos, e ela também vem com tudo: máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar louça, fogão, geladeira e micro-ondas.
Eu achei ela incrivelmente linda. Ela realmente tem o meu coração, porém ela não seria ideal pra gente porque eu acho ela muito grande. A suíte principal dela é linda, é maravilhosa, é completa. O banheiro, o quarto, tudo muito espaçoso. O banheiro é bem parecido também com a anterior, só que mais moderno, mas não era a nossa. E a parte externa dela me enganhou bastante. É muito espaçoso e essa parte coberta aqui para Flórida, ela é essencial. Essa terceira casa ainda estava em construção. Ela também é de 5 quartos e 3 banheiros, mas ela é duplex. O terreno dela é enorme e desde o início nós não tínhamos planos de morar em casa duplex, mas optamos visitar ela para quem sabe mudarmos de opinião. Não aconteceu. Não mudamos de opinião. E é uma casa bem espaçosa até demais para nossa realidade e que com certeza teria um custo muito alto para manter. Ela também vem completa. Na verdade, a maioria dessas casas aqui dos Estados Unidos, seja para alugar ou comprar, ela já vem com máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar louça, micro-ondas, geladeira, obviamente os armários inclusos. Ela é uma casa muito bem dividida, muito bem distribuída e eu acho que ela é ideal para uma família muito grande, que não é bem o nosso caso. Eu achei ela particularmente muito boa, mas ela não era exatamente aquilo que a gente estava procurando. Essa última casa é uma casa modelo. Ela tem 4 quartos e 3 banheiros. Por ela ser modelo, eu acho que ela chama mais atenção. Bom, pelo menos na minha opinião. E também acho que ajuda a visualizar melhor o tamanho real da casa, com a ideia de ter coisas dentro dela, sabe? Ela também é uma casa muito moderna. Ela não é enorme comparada à anterior, mas ela tem um tamanho ideal. A garagem dela é enorme, cabe 3 carros. E aqui é muito bom porque a garagem serve como depósito, onde a gente acaba colocando muita coisa nela, então teria um espaço maior para caber tudo. A parte negativa são os carpetes que vêm nos quartos, o que na verdade é muito comum aqui, apesar de eu não gostar dessa ideia. Ela também vem completa com todos os eletrodomésticos e tudo esse que vem normalmente nas casas aqui nos Estados Unidos. Ela realmente é uma casa muito moderna, mas eu não gostei da cor dos armários da cozinha. É óbvio que a gente poderia mudar no futuro, né, caso a gente ficasse nessa casa, porém seria muito mais trabalhoso, muito mais custoso pra gente fazer toda essa mudança. A parte de convivência dela é excelente e a parte externa então nem se fala. É muito espaçosa e muito agradável. Mesmo ela não sendo enorme como a casa anterior, ela tem alguns espaços bem grandes, mas na verdade eu acho que ela é muito bem distribuída. Esse é o grande diferencial que eu vejo dela. A suíte principal dela é completa. O banheiro é imenso. Ela realmente é uma casa muito bonita. Foi uma das que a gente mais gostou, porém ela não foi a nossa escolhida. E é isso, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa que eu quero trazer pra vocês, quero compartilhar com vocês. E, inclusive, o bairro que eu estou morando hoje, ele é um bairro novo, então tem muitas casas que ainda estão sendo construídas. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que é muito bom para compartilhar com vocês é sobre as construções das casas aqui nos Estados Unidos. Porque a gente sabe que existe um papo por aí que as casas dos Estados Unidos são todas feitas de madeira. Bom, vocês vão ver como é que são feitas as casas porque eu vou mostrar agora. Aqui, ó, tem muitas casas que estão sendo construídas. Olha como é que estão ali. Eles estão já colocando a parte da base, né? Mas ali já tem casas sendo construídas, né? Então, você consegue ver ali a madeira, né? Essa parte toda de verde já está sendo revestida com a parte mais de térmico, mas ela é toda feita de madeira. Eu vou botar uma foto para vocês verem. E o concreto é só embaixo, porque essa casa é duplex. As outras é mais concreto, mas tem a base tem uma parte de madeira também. E tem tantos detalhes para quem mora em uma casa aqui nos Estados Unidos. A gente ainda está se adaptando, né? Tem pouco tempo que a gente se mudou e tem sido uma experiência muito legal, porque realmente é bem diferente do que a gente vivia no Brasil. Sem contar que a casa é nossa agora, né? Então a responsabilidade é totalmente diferente. E eu vou continuar mostrando pra vocês, conversando com vocês sobre todas essas mudanças. Inclusive, uma das coisas que a gente precisou comprar foi o cortador de gramas, porque aqui a gente precisa deixar a grama bonitinha, rente, tanto a parte da frente como a parte do quintal. Então a gente já teve que comprar, isso é uma das coisas que não pode faltar numa casa americana.
morar aqui, nos Estados Unidos, em uma casa, é muito filme Sessão da Tarde. As ruas são muito filme de Sessão da Tarde, é muito legal. Tem todo esse cuidado de manter uma casa aqui, porque tudo é muito de padrão, né? Tudo é muito padronizado. Com o tempo eu vou mostrando, né, compartilhando com vocês um pouco mais sobre a experiência, né, de estar morando em uma casa, e eu vou mostrar um pouco do bairro, das coisas que tem aqui por perto, e vocês vão entender do que eu tô falando. Mas é isso, tô voltando com o canal agora. Já fazia um tempo que eu tinha tentado voltar, mas por conta das coisas da vida, por conta de algumas mudanças que eu precisei fazer, inclusive de morar em uma casa, eu não estava conseguindo conciliar tudo. Mas eu quero retomar, né? Quero manter a constância, quero fazer isso aqui do meu ambiente para compartilhar minhas experiências, a vida de imigrante, tanto com outras pessoas que também passam por isso, como também com pessoas que querem conhecer, querem vivenciar, né? Querem vivenciar através do olhar de um imigrante, né? Toda essa experiência de morar fora, morar em outro país. Então esse é o meu objetivo, estar mais próximo de vocês, né? Criar essa comunidade de pessoas que tanto moram fora como as pessoas que querem morar fora, ou simplesmente pessoas que gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer muito mais conteúdos sobre morar nos Estados Unidos, né? Sobre ser imigrante, toda a questão de adaptação, de culturas, enfim, tem muita coisa aí que tá por vir. E eu espero vocês comigo nessa nova jornada. Beijo e até o próximo vídeo.